Meu amigo Luca, eu fiquei tenso o jogo muitas vezes, cara. Jogo difícil. São Lourenço é uma excelente equipe, né? Não à toa, antes dessa partida, 12 jogos e só uma derrota que foi para o próprio Fortaleza, naquela circunstância que foi, né? E o Fortaleza, que vinha de 5 resultados sem vitória, voltou a vencer 3-2, né? Abriu o placar, depois tomou um empate, fez o segundo gol, tomou o empate de novo. Parecia que o jogo ia ficar naquele empate. E aí vou trazer um primeiro relato meu. Quando teve o escanteio para o São Lourenço ali já aos 47, tá, eu falei, o Renilson, que era o narrador, eu acho que tá bom já. Eu acho que o jogo já pode acabar. Tá bom 2-2, é melhor levar esse 2-2, olhando para a tabela e tudo mais. Gerou o contra-ataque, em que o Pikachu faz o cruzamento, toque na mão do Sanches, pênalti, o próprio Pikachu foi lá e fez o 3-2, que garante a classificação do Fortaleza já para a próxima fase. Claro, ainda falta saber, mas praticamente encaminha ali uma primeira colocação, obriga, né, a equipe do Palestino a vencer seus 3 jogos, os 2 fora de casa contra a Mérida e também a equipe do São Lourenço fora de casa, lá na Argentina, para depois ter o Fortaleza em casa. Só essa possibilidade do Fortaleza. Isso se o Fortaleza também, né, não pontuar contra a equipe do Mérida. Luca, então eu queria sua avaliação da partida de hoje, jogo difícil, $100 mil a mais aí, entrou mais 100 mil na caixa aí, porque a Conmebol estava comendo dinheiro, estava até gostando do empate, só que aí veio a penalidade. Então eu queria que você falasse um pouco aí do jogo, da dificuldade, né? O adversário, acho que um adversário muito qualificado e foi muito importante, né? Sair com esse resultado positivo, não só pela classificação, mas para tirar essa sequência aí de jogos sem vitórias. Boa noite. Boa noite, Minhoca. Cara, muito importante tirar essa zica, velho, nojenta, né, cara? Porque nos últimos jogos, eu infelizmente não pude estar aqui por conta de conexão na última partida, a internet não colaborou, espero que hoje esteja um pouquinho melhor, mas, graças, mas sempre lembrando aqui, cara, da parte do jogo aqui passado, eu olhei assim, pô, cara, que jogo parecido com o Fortaleza do ano passado. Que jogo parecido com o Fortaleza do primeiro turno do ano passado foi o jogo contra o América Mineiro, né? E os detalhes estavam lá. O detalhe contra o Corinthians, o detalhe contra o São Paulo, contra o América Mineiro para levar o empate. O Fortaleza teve chances incríveis. E aí, no começo do jogo, tem aquela jogada ali com o Dudu, o Zé Wellison, né? Que ele passa um pouquinho forte demais pro Moisés. E o Moisés não consegue dominar com um gol aberto. Eu fico assim pensando. E eu fiquei assim, cara, não é possível. Não é possível que vai começar essa onda toda de novo. E foi um jogo muito interessante porque o Fortaleza ele começa ali esperando o São Lourenço, um pouquinho ali no seu campo de defesa, né? O São Lourenço começa agredindo um pouco mais, talvez até para responder o jogo da ida, né? É o vice-líder do argentino, não deixa o River descolar, é um time muito enjoado, muito nojento. Mas mesmo assim o Fortaleza, depois dos 10 minutos, ele começa a crescer na partida. Ele começa a atacar com velocidade, ele começa muito bem as dobradinhas ali pelo lado, as tripladinhas, né? Porque o Fortaleza sempre atacava em triângulo pelo lado direito, infiltrações com o Pochettino, Caleb, o Dudu, que ofensivamente fez uma partida esplendorosa, boas enfiadas do Caio Alexandre, e uma partida muito boa do Silvio Romero, que toda vez que caiu um pouco mais, se deu muito. Hoje entendeu muito bem a função dele em campo, o Silvio Romero. Eu acho muito interessante o Fortaleza quando ele joga nesse 4-2-3-1, onde ele tem o Pochettino, né? O Pochettino ele faz às vezes um segundo atacante, às vezes ele faz um jogador que vem um pouco mais de trás. E é muito interessante porque deu uma oportunidade muito interessante do Silvio Romero se movimentar. Muitas vezes como um homem que segura a bola, que soube entender o jogo, que soube levar a falta tática. Às vezes o Silvio Romero vinha para a esquerda para colaborar com Moisés, e o Pochettino era o jogador que infiltrava pelo outro lado. Às vezes era o próprio Moisés que vinha pelo lado e o Pochettino vinha por dentro, ou o Zé Wellison e o Silvio entrava um pouco mais pela direita. O Fortaleza atacava às vezes num 4-4-2, um 4-2-4, vira para o 4-3-3, mudavam muito, e o posicionamento do Silvio Romero foi muito importante dentro disso na partida. E foi justamente dentro dessas questões de posicionamento que o Fortaleza abre o placar, numa jogada ali, consegue o escanteio, né?
O Zé Wellison, numa jogada ensaiada, o Zé Wellison desvia e o Silvio Romero... Já tinha tido, né, Luca? Rapidinho. 2 jogadas pelo lado direito, né? Teve uma que foi a jogada com o Zé, teve uma outra que foi com o Dudu. Ou seja, o Fortaleza começou a encontrar... pela direita, né? Inclusive, a jogada do escanteio vem uma infiltração do Dudu, né? Que faz o facão, recebendo a bola do Caio Alexandre nas costas do Braz. Ele cruza, o Silvio Romero já vem chegando, mas o Carlos Sanches, não, o uruguaio, o colombiano de 37 anos, chegou cortando. E eu fiquei assim, pô, que pena, né? Essa enfiada do Carlos Alexandre merecia o gol. O passe foi muito bonito. Foi muito bonito, coisa de videogame ali, né? Aquela que a gente aperta no triângulo, né? Um triângulozinho ali por cima, muito bonito, cara. Então, um cruzamento bem feito do Pochettino, desvio ali do Zé Wellison, uma jogada ensaiada, onde o time do São Lourenço se concentrou dentro da pequena área, se concentrou ali no primeiro pau, ele dá a bola voltando, o Zé Wellison desvia, mete para dentro da área, bem posicionado, o Silvio Romero acaba confundindo o Lujan, que bota para dentro do gol, Fortaleza faz 1-0. E não durou muito tempo a vantagem do Fortaleza. Verdade. E eu acho muito curioso, porque é um gol que eu fiquei assim, cara, quem que falhou nesse gol? que sempre alguém tem que falhar, mas aquele gol que olha assim, beleza, foi gol. O cara teve um espaço ali pelas costas do Tinga, que realmente teve uma dificuldade na marcação pelo lado esquerdo. Não vou colocar a culpa do Tinga, porque ele estava do lado esquerdo, uma posição que ele não está habituado a jogar. É um tipo de corrida diferente, é um tipo de marcação diferente, é uma volta corporal diferente. Então, o fechamento de espaço diferente do que ele costuma fazer pela direita, né? Inclusive, em muitos momentos o Fortaleza foi atacado justamente porque o Tinga não estava sabendo fechar esse espaço. Mas não é culpa dele. É porque não está acostumado com isso. É normal, não é o costume dele. E numa jogada que vem pelas costas dele, o cruzamento, cara, uma porrada do Gonzalo lá do camisa 8. Agora eu esqueci o nome do cara. Gonzalo Maroni, fez os 2 gols. É o Maroni, isso, Maroni. Grande nome da partida. Gonzalo Maroni, que não fez um gol até então e hoje fez 2. É cara do Fortaleza. O cara, 1 ano de São Lourenço, não tinha feito nenhum gol, meteu 2 hoje. Por isso tem que ter cuidado para, tipo assim, pô, vamos atrás desse cara, vamos olhar outros jogos, né? Hoje ele jogou uma barbaridade, esse cara. Jogou uma barbaridade. Uma barbaridade. E ele tá aí só sendo emprestado, né? Ele é cria da base do Boca. Assim como o Pochettino, mesma geração, inclusive, né? Mesma idade, mesma geração. E aí ele faz um golaço de voleio. O Dudu, que também não tá muito acostumado a fazer essa cobertura de segundo pau, né? Acabou passando um pouco do ponto, o Maroni se aproveitou e fez um golaço, e o João Ricardo não chegou nela, e o Fortaleza tomou um empate. E hoje eu gostei de uma coisa dessa partida hoje, nesse primeiro tempo. O Fortaleza, ele continuou atacando, ele não sentiu o gol. Ele continua atacando, ele continua em cima, tanto que logo o Fortaleza faz o segundo gol, numa outra bela jogada pela direita, dessa vez com o Tomás Pochettino, que entra na área e o Romero chega chapando 2-1, Fortaleza jogando muito bem no primeiro tempo. Chapando, peraí. Deu de lado, de pé. Porque eu acho que foi até canela, eu fiquei com a impressão que foi canela, porque o engraçado que o Romero, ele tem uma... Ele lembra o da Maravilha, né? Que usava aquela célebre frase: não existe gol feio. Existe gol feio, feio é não fazer gol. Feio é não fazer gol. Porque o Romero faz muito gol assim, tipo meio mascado, a bola bate nele e entra e tal. E quando eu vi o gol, eu falei, eu acho que foi de canela. Tem um cara lá da Rádio que ele é torcedor do Fortaleza, que ele trabalha na técnica, aí eu falei, eu acho que foi de canela aí. Porque no primeiro gol a gente tinha achado que ele tinha feito gol. E o gol foi meio ali, depois que a gente foi olhar, que tinha sido o gol foi contra, né? Apesar de que é bom a gente até esperar, Lucas, se eu não me engano, tem uns que parece que na súmula colocaram o gol pro Romero, mas ainda no caractere da transmissão colocaram como gol contra, né? Eu acho que vai ser dado como gol contra, mas vamos vai ser gol contra, até porque o Romero não pega na bola. Não, acho que ele tem um leve toque antes, só que bate nas 2 pernas, se eu não me engano, ali, do jogador do São Lourenço e acaba entrando. Mas pelo que eu vi na televisão, acho que eu não vi toque dele, mas isso é normal. Participou, né? Participou, até nisso ele ajudou nesse sentido. Mas o problema, cara, é que o São Lourenço no segundo tempo ele fez 2 tiras interessantes. Tira o Peruzzi ali, que é um pouco mais defensivo, um jogador de construção, e entra com um ataque mais forte. E o São Lourenço começa a tomar conta do jogo. E eu senti que o Fortaleza sentiu hoje no segundo tempo realmente
a quantidade de jogos. Até porque os jogadores que entraram no segundo tempo, o Galhardo, o Lucero, são jogadores que ainda não estão bem fisicamente. Então eu notei que o Fortaleza sentiu, eu notei que o Fortaleza estava pesado mesmo. Não era ruindade, não era que o time tá mal. Sentiu, acho que sentiu. Tanto que o Fortaleza leva o gol ali aos 15 do segundo tempo, outro bonito gol do Marrone, uma jogada até relativamente parecida com o primeiro gol, uma bola onde o Fortaleza não vem ali pelo lado do Tinga, e pelo segundo pau o Dudu não faz uma boa cobertura, não acostumado a fazer essa situação, até porque o próprio São Lourenço é um dos poucos times que fazem isso dentro do futebol sul-americano, né, de sempre ter 3 jogadores em muita condição de finalizar, e aí ele empata o jogo. E nesse momento eu falei assim, cara, difícil. Em outros momentos onde o Fortaleza estava melhor no final da partida, a gente nota que nos últimos jogos, fisicamente o Fortaleza já não consegue estar tão bem no fim da partida. Realmente, esses últimos 3 jogos, né, essa sequência da semana passada, onde o Fortaleza viajou para jogar 3 partidas fora em 5 dias, foi muito pesado. Pesou. Foi muito pesado. A gente sentiu fisicamente nos 3 jogos o Fortaleza sentir. A gente viu fisicamente. Já vinha de uma sequência pesada de jogos. A gente já tinha visto assim. O jogo contra o São Paulo, por exemplo, aqui em Fortaleza, foi um jogo muito difícil, porque ele já teve um tiro muito curto, né? Corinthians segundo, São Paulo já na quinta-feira, o Fortaleza Grêmio no domingo. E aí jogou com o Grêmio no domingo. E detalhe, o Fortaleza, ele jogou na quinta-feira boa parte do segundo tempo, né? Tudo bem, só 8 minutos com a menos, mas ainda assim jogou o segundo tempo quase todo, né? Jogou pelo menos meia hora a 35 minutos com 10 jogadores, num jogo muito truncado, muito batido, num gramado muito pesado e ruim, né? E o Fortaleza tá com um elenco relativamente enxuto nos últimos jogos, justamente pelas lesões que o Fortaleza vem sofrendo, né? Pacheco, Thiago Galhardo, que voltou hoje, o Lucero, que voltou a 2 partidas, mas ainda não tá na melhor condição física. E aí o Fortaleza, eu fiquei assim preocupado do Fortaleza não conseguir nem segurar o empate. E o Fortaleza foi muito tranquilo. O Fortaleza entendeu, cara, eu vou me segurar aqui um pouquinho. Melhor levar o 2-2 e talvez arrastar um 3-2 aqui, se eu arranjar alguma oportunidade, do que me soltar aqui, tentar me cansar e levar um 3-2. Eu acho que o Fortaleza ele entendeu que, tipo assim, a situação na Sul-Americana tá bem resolvida, mesmo com empate. E cara, o Fortaleza foi premiado com a esperteza dele. Porque numa jogada de contragolpe, e aqui até corrigindo, o cruzamento do Hércules, né? Onde o Carlos Sanches, cara de 37 anos, faz um vacilo e mete a mão na área. O Pikachu faz 3-2. Foi o Hércules. O Fortaleza faz 3-2 e decide o jogo. O Fortaleza ele consegue uma boa partida, joga bem. Alguns dados interessantes aqui. O Pikachu se igualou ao Bill e ao Gustavo. Se torna ali, depois de Magno Alves, Wellington Paulista e Vina, o 4º maior artilheiro ao lado de Bill e Gustavo da nova Arena Castelão, de 2013 para cá, 21 gols. E Silvio Romero passa Steven Spiri Mendonça. O Mendonça fez 14 gols na Arena Castelão. O Silvio Romero chegou hoje a 15 gols no Castelão. Silvio Romero se torna o estrangeiro na história do Castelão, e aqui desde 1973 é o estrangeiro com mais gols da história do Castelão. O argentino Silvio Romero quebrando mais essa marca hoje. Fortaleza vence, tira um pouco da zica, mas, velho, final de semana tá aí de novo, tem Vasco. Tem o Vasco, verdade. Até para abordar um pouco ainda nessa questão do jogo, né? Assim, muita gente está perguntando aqui, né? O Remo Carvalho está preocupado com a zaga, que não aguenta cruzamentos. Teve uma outra aqui também que foi a pergunta Felipe Araújo perguntando, né, alguma explicação para a escalação do Tinga na esquerda. Eu até já imaginava, Luca, que pudesse ter essa situação, porque o Crispim foi titular nos 2 últimos jogos. E eu estou falando de qualidade técnica, certo? Eu estou falando de condicionamento físico. O Crispim ele tem dificuldade por 2 jogos fora de casa, um jogo com intervalo de 3 dias, e agora foi o melhor intervalo que o Fortaleza teve desde o jogo do Corinthians para cá, né? Do jogo do Corinthians até o jogo do América Mineiro, sempre eram 3 dias de um jogo para o outro, com viagem envolvida. E nesse jogo, não. Nesse jogo ele teve 4 dias,
ainda muito pouco, né? Eu acho que o Fortaleza não vê a hora de ter uma semana. Aliás, ter aquela parada para a data FIFA, né? Para recuperar os atletas, muito jogador voltando de lesão, como é o caso do Lucero, o caso do Galhardo, o próprio Moisés, são jogadores ainda que estão precisando pegar um pouco mais de ritmo, e parece que esse desgaste está pesando. E essa escolha do Tinga, ela não me surpreendeu por um motivo. O Lucas Esteves poderia jogar? Poderia, mas eu acho que ele está muito carta fora do baralho. O Gonzalo Escobar, né, que o Fortaleza já está praticamente acertado aí, já deve chegar, não sei se com o status titular ou não. E essa questão dos gols tomados, que o Remo lembrou, dos cruzamentos, é bom lembrar, né, Luca? Desde quando o Pacheco saiu, foram 7 gols tomados em 3 jogos, né? 3 contra o Palmeiras, 2 contra o América e 2 agora contra a equipe do São Lourenço. Não acho que só por conta disso, certo? Eu acho que teve também uma questão, por exemplo, você citou muito bem essa questão do Dudu. Dudu apoia muito bem. Tem bom cruzamento, tem boa leitura, bom passe. Eu não tenho nem dúvida comparado ao Tinga que ele é um jogador mais tecnicamente melhor para quando tem um apoio. Mas defensivamente, talvez por essa razão, o Tinga ainda siga como um titular, porque ele tem essa dificuldade de defender a jogada, como você citou, né? O primeiro gol do São Lourenço. Os dois, não acho que foi uma falha. É, isso. Porque assim, o outro, o Caleb tentou também ajudar para tentar impedir ali a cabeçada, né? Mas talvez um cara com mais feitio de marcação ali pudesse entender que aquela bola viria cruzada e ele já pudesse atacar o espaço. E talvez ele não imaginasse que o cara fosse acertar um chute daquele com muita felicidade, né? Mérito para ele ali para o gol. É, assim, é aquele gol no Interclasse, né? É aquele gol que simplesmente você tem que enaltecer que o adversário fez, de fato, um belíssimo gol. Eu entendo esse questionamento, mas houve outros momentos nisso que o Remo destacou, que eu acho que o Fortaleza foi bem defensivamente. O que eu senti que pesou para o Fortaleza foi um pouco a entrada da área. Teve muito jogador do São Lourenço que recebia essa bola. O João Ricardo até... A segunda bola hoje foi muito preocupante. Isso, assim, o João Ricardo ele leu muito bem. Eu não sei o que pegou, mas teve uma entrevista que ele deu para a Band e eu peguei aqui um vídeo que gravaram. Ele explicou muito bem. Olha, eles tinham jogadores altos, fortes, e sempre eles prevaleciam nessa bola que sobrava ali na entrada da área, essa segunda bola. Então, para ajeitar uma jogada no final do primeiro tempo, você lembra, Luca, que o jogador domina, gira em cima do Tite, a bola ela passa raspando na trave ali de maneira lentamente, e ali praticamente eu acho que o João não chegaria a tempo, entendeu? Foi uma girada muito rápida, né? Assim, era um time de muita qualidade. Ouso a falar que o Fortaleza venceu uma equipe que hoje era melhor do que o Fortaleza em campo. Estava melhor concentrada, não estava desgastada, não estava tão pressionada como o Fortaleza. Por isso que eu considero essa vitória uma vitória muito relevante. Não era um jogo tão simples. O adversário do outro lado, eu acho que veio melhor preparado, mas o Fortaleza, eu acho que teve aquelas situações, Luca, que a gente viu no jogo contra o Palmeiras e contra o América, o Fortaleza saiu na frente do placar. No jogo contra o Palmeiras teve aquela penalidade absurda, aliás, o Seneme, né, veio a público para só piorar a situação. Inclusive. Assim, então... E até agora nada do áudio, né? Exatamente. Ele falou, deu margem ali para interpretação, então, a partir de agora, qualquer contato lateral, você pode chegar dando uma voadora, o contato é lateral, então está permitido, segundo o Seneme, na avaliação dele. Mas, tirando isso, tipo assim, o fato de ter tomado o gol no início contra o Palmeiras e contra o América, para um time desgastado, Lucas, sempre você tem que fazer algo a mais. Você tem que pensar mais no jogo. E deu para ver que o Fortaleza, mesmo tendo a vantagem do placar em 2 momentos, a equipe do São Lourenço estava ali direto. As jogadas de ataque, a recomposição do Fortaleza... Teve um momento, Lucas, que eu citei assim na rádio. Eu acho bom o Fortaleza tentar emular o que ele fez contra a equipe do São Lourenço. Fazer uma linha mais baixa, porque dava para ver que o Moisés voltava pelo lado esquerdo, até porque era o lado onde o Tinga, né, estava muito exposto e com essa dificuldade que você bem lembrou, e não tinha um volante que pudesse fazer uma cobertura por ali. Aí você descia muito o Moisés. E aí, para você ter o contra-ataque com o Moisés tinha que partir do campo de defesa mesmo. Não era nem do meio de campo, que ele fez muitas vezes contra a equipe do Fluminense. Então, eu acho que isso pesou também um pouco nessa ideia do contra-ataque do Fortaleza. E alguns jogadores, por exemplo, o Caleb, né, errando muito pelo lado direito, apesar de ele ter participado da jogada do segundo gol, que ele coloca uma bela bola ali para o Pochettino dar o passe para o Romero, eu senti que ele estava mal, assim, já não tinha ido bem contra o Palmeiras, contra o América Mineiro e tudo mais, e aí eu acho que faltou,
assim, de um jogador a mais, né, nessa qualidade. O Romero, que você destacou, acho que fez uma partida excepcional. E aí é um ponto também que eu gosto de sempre trazer, porque o Romero, até dizendo que eu sou hater do Romero, eu não sou hater do Romero. Na verdade, eu sempre cito que o Romero não é esse jogador que a galera pinta como um péssimo jogador. Ele pode ser até um jogador caro para aquilo que ele entrega. Isso aí eu concordo. Eu acho que pelo que ele é um jogador estabanado, às vezes, realmente é um valor muito alto para um jogador de não vamos ter... ser sinceros, ele já se pagou. Também acho. Mas muito, Lucas. Não é pouco, não. Ano passado, ele decidiu olha... Copa do Brasil, ele decidiu Exato. vários jogos de Libertadores, vários. Os gols. E agora derrubou hoje de novo. Os gols do Romero, Luca, deram muito dinheiro ao Fortaleza. Muito decidiram dinheiro. Copa do Nordeste, decidiu estadual. Classificação de fase, né? Que aí é dinheiro de Copa do Brasil. Gol em Libertadores, com classificação para que chegou nas oitavas, e ele foi muito responsável para aquela classificação do ano passado. Todos os adversários do Fortaleza na Libertadores do ano passado. Exato, perfeito. Todos. Então, assim, ele é, assim, tecnicamente, eu concordo plenamente com as críticas que vêm para cima do Romero. E eu sempre citei isso. Ele é um jogador que tem dificuldade para dominar, às vezes quer fazer uma jogada individual que não é a característica dele, mas hoje se mostrou o porquê que muitas vezes o pessoal pega no pé, assim também, Luca, como muitas vezes, que é natural que aconteça a crítica, certo? Mas é porque eu vejo muita gente exagerando, às vezes, naquela questão do... Não, tem que mandar embora o Romero, pô. Tem que mandar embora esse Tinga. Pô, peraí, pô. São jogadores relevantes no elenco. Alguns... Pô, o Tite, se fosse depender do ano passado, o Tite não estaria hoje no Fortaleza. O Tite teria ido embora. A gente várias vezes falou que o Tite estava mal. Mas hoje eu digo, o Tite vive sua melhor fase. Sua melhor fase, fácil. Disparado. Assim, melhor do que 2021, que ele foi muito importante em 2021. Mas hoje ele está jogando muita bola. Então, eu acho que às vezes, e eu entendo, o torcedor não tem obrigação, né, Luca? O torcedor às vezes é sentimento. E ele não gosta, ele vai xingar. Por exemplo, o Lucero até então era incontestável, 3 jogos que ele não está bem. E pelo menos eu não vi ninguém reclamando ainda com o Lucero. Mas é um jogador que, se ficar muito tempo sem marcar, já começa a ter uma reclamação aqui. Semana passada, estavam chamando o Pochettino de Matheus Vargas que habla. Isso, é exagero. O cara que já entregou 4 gols e 5 assistências na temporada. Exagero. E jogou bem no fim de semana, foi um dos poucos que jogou bem contra o América. E hoje foi muito bem. Exato. E é uma coisa que às vezes o pessoal não entende. Jogador vai ter fase ruim, pô. Vai ter momentos ruins. E eu acho que o Fortaleza, volta a falar, o elenco hoje do Fortaleza, hoje, para mim, a urgência é de fato a lateral esquerda. Não à toa o Tinga jogou de lateral esquerdo, porque o Lucas Esteves jogou mal contra o Águia no jogo da volta, um jogo que estava resolvido, cara. Assim, o Lucas Esteves, de fato, ele não tá bem. Então, eu acho que realmente Fortaleza não deve continuar com ele. O Gonzalo Escobar deve chegar aí na próxima janela. Não, isso é muito importante. Óbvio. Esse me parece bem claro. É óbvio. E as outras posições... Cara, ele não joga de forma alguma. Ele preferiu, em alguns jogos, improvisar o Ceballos, colocou o time improvisado, meteu o Crispim de lateral, mas não usa o Lucas. E ele jogou mal quando teve a oportunidade. Quer ver um outro nome também? Eu lembro muito bem... desculpa até te interromper, mas no começo do ano, eu falava do Lucas Esteves aqui, naquele comparativo que a gente fez Fortaleza e Bahia, eu falava, cara, o Lucas é um cara que, pelo que eu acompanhei ele, no Colorado, que eu gosto muito de assistir MLS, até porque eu morei lá até um bom tempo, eu morei lá, né, 2 anos e tal, e sempre acompanhei MLS. E pelo que ele prometia no Palmeiras, ele me parecia tecnicamente ser o eventual titular, até pela idade do Bruno Pacheco. Mas eu chamava muita atenção de uma coisa dele. A questão de intensidade. Porque, cara, a Liga Americana tem uma intensidade muito abaixo. É um jogo de muita velocidade e pouca força física. Então, um cara que passa muitos anos nos Estados Unidos é sempre um cara que eu vou olhar assim... É a mesma coisa do cara que passou 4, 5 anos no mundo árabe, né? No mundo árabe, que a gente não devia chamar nem de mundo árabe, mas cara que está 4, 5 anos no Catar, na Arábia Saudita, a gente sempre fala assim, bicho, como é que esse cara tá? O cara pode estar comendo a bola lá, mas a nível de uma temporada e questão brasileira de física e de viagem, a gente tem que estar sempre observando. E o Lucas Esteves é um cara que realmente, cara, eu olhei assim, eu fiquei, bicho, aquilo ali
aquilo realmente estava certo. Podem me dizer, o Caio Alexandre, mas o Caio quase não jogou nos Estados Unidos e no Canadá, porque ele passou boa parte do tempo lesionado. E ele foi muito mal quando ele jogou. E ele não começou bem fisicamente no Fortaleza. O Caio Alexandre porque tem uma questão, às vezes, de adaptação. O cara tá no outro local, o cara não tá feliz. Cara, eu tiro o exemplo do Acevedo do Bahia. Você vê que aquele cara é tecnicamente diferenciado, mas fisicamente ele tá aqui há 5 meses e ele não se firmou fisicamente. Não rende, a questão não rende. Eu comentava justamente isso. O Caio, por exemplo, deu para ver claramente a alegria que ele teve ao voltar para o Brasil, né? E hoje ele tá assim, tá tudo praticamente encaminhado para o Fortaleza, né, comprar ele, né? Assim, o Marcelo Paes praticamente já deixou isso bastante claro. Mas eu gosto de ressaltar às vezes isso, que jogadores vão ter oscilações. Por exemplo, eu não tenho dúvida que o Caleb e o Hércules jogam muito bola, mas estão jogando mal os últimos jogos. Não estão jogando tão bem assim. Por exemplo, quer ver um jogador que eu não esperava tanto que estava jogando bem e que jogou bem hoje de novo? Zé Wellison, pô. Zé Wellison era um jogador que dava um certo apavoro. E ele estava amarelado. Mas o Zé, nos 10 minutos finais do primeiro tempo, não estava bem. Não, ele tudo bem, eu concordo. Mas ele fez uma boa partida. Teve muitas jogadas em que a imposição física dele, ele estava trombando. Jogar um tipo desse jogo, um jogo contra a equipe argentina, que é acostumada a jogar essa competição, já jogou Libertadores e tal, um jogador como o Zé é muito importante. E teve um momento que ele estava amarelado, e a escolha do Vojvoda não foi nem sacá-lo, porque ele viu que o Zé estava dando conta do recado. Foi mais uma vez tirar o Caio, como ele fez no jogo contra o América Mineiro, para colocar o Hércules. Então, assim, exatamente, deu muito certo. Então, eu vejo que o Fortaleza, ele tem qualidade no seu elenco. Jogadores vão ter momentos bons e ruins. Eu não tenho dúvida que o Fortaleza tem um elenco qualificado para essa temporada. Às vezes, o que vai pesar é exatamente o desgaste. Pô, o Caio, que a gente citou aqui, no jogo do Grêmio. Pô, o Caio era para ter descansado no jogo do Grêmio. Porque ele, o cara tá direto jogando. E aí, isso vai afetando até o pensar dele no jogo. Porque ele o cara que acelera, desacelera e tal. Eu queria até falar da questão dos gols de jogada aérea. E eu tava aqui até pensando, cara, dos gols em cruzamento. Contra o Corinthians, tudo bem. Mas, pô, foi mais um erro individual que a bola cruzada na área. Isso. Não foi... São Paulo não levamos gol. Contra o Grêmio não levou gol. Contra o Palmeiras, só o gol do Tabata. O do Richard Rios. Cruzamento por cima. Foi por baixo, rasteiro, final de gol. Mal tomando cruzamento por cima, né? Mas assim, por cima, jogada aérea, só realmente o cruzamento o gol do Tabata, do time que melhor ataca em jogada aérea na América do Sul inteiro, todo o continente, a melhor jogada aérea é a do Palmeiras, né? A defesa da seleção brasileira é uma das mais seguras por cima do futebol mundial. Tomou um gol do Gustavo Gomes pela seleção paraguaia, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. E o jogo contra o América Mineiro, o primeiro gol não foi cruzamento, foi uma jogada ali nas costas que o Carlos Alexandre não acompanhou, né? E o Ceballos estava fazendo aquela marcação mais alta que normalmente o Tite, por ter uma melhor noção, consegue fazer o corte. O Ceballos não, né? Não tem o mesmo senso de posicionamento. E o segundo gol, cara, é aquele gol que você tem que tomar, porque nunca mais o Felipe Azevedo vai fazer aquele gol na vida dele. Então, a gente sabe que o Fortaleza tem dificuldades, mas o Fortaleza pegou um time que é forte por cima, que é perigoso na jogada aérea também ao mesmo tempo, né? E mais importante, o Fortaleza foi com um time baixo para o jogo hoje. O time do Fortaleza foi baixo. Sabe por que deu certo a saída do Caio Alexandre e do Hércules? Porque ele também entrou com o Marcelo Benevenuto. Ele fechou uma linha de 4 de boa em posição aérea. Ele fechou ali atrás para a tentativa de escapada pelo lado direito com o Hércules. E foi justamente por ali que o Fortaleza conseguiu fazer o gol, né? Conseguiu o pênalti, porque o Hércules ele fez justamente isso. Perdeu ali realmente a imposição do Dudu, mas ganhou com Pikachu, Galhardo e Hércules. E foi daí que saiu o pênalti para o Fortaleza. Literalmente, uma construção com os 3 partindo contra-ataque e o cruzamento do Hércules. Então foi uma sacada interessante. Foi muito arriscado, por exemplo, ele abrir mão da jogada do... Ele traz o Dudu e o Tinga, pelo lado esquerdo, Tinga, né? Porque ele preferiu. Eu acho que também teve a questão foi física, mas eu acho que ele também preferiu talvez dois jogadores que, convenhamos, o Dudu tem mais noção defensiva ainda do que o próprio Crispim. Sim. Tem.
ele tem uma noção defensiva mais que o Crispim. Então ele preferiu justamente fechar um pouco mais ali. E a vinda do Zé Wellison, ao invés do Lucas Sacha, foi justamente para ganhar a impulsão física. Ele perde a segunda bola, mas ele ganha uma impulsão física muito importante num jogo pegado na intermediária, que foi onde o Fortaleza correu mais riscos na Argentina. O Barreiro teve muita liberdade na Argentina, e hoje o Barreiro, em muitos momentos, teve que abrir um pouco mais pelo lado direito do São Lourenço, justamente porque ele não estava conseguindo ter espaço pela marcação do Zé Wellison pela intermediária. Apesar de ter perdido a segunda bola, e o João Ricardo soube ler muito bem isso, apesar que eu ainda estou achando ele um pouco sem ritmo, em algumas bolas ele fez umas defesas que o João Ricardo, pré-lesão, teria feito com mais tranquilidade. Essa fala que eu mencionei, que ele, né, descreveu bem como foi a postura do São Lourenço, ele estava bem ofegante, assim, sabe? Depois do jogo, ele estava bem cansado. Eu acho que ele ainda está pegando um pouco do ritmo e tudo mais, mas dá para ver, assim, aquela última bola, aquela cabeçada depois do 3-2, né, que teve aquele escanteio do São Lourenço, ele ainda teve que fazer uma defesa difícil, já no final da partida, que poderia ter sido 3-3. Que aquela bola no cruzamento, né? Isso. Que eu acho que se ele tivesse boa condição física, ele tinha até agarrado aquela bola. Sim. Porque apesar dela ter vindo muito no lado, ela veio lenta. Isso. E eu tinha notado no primeiro tempo uma bola que realmente era uma bola difícil, no lado, no canto mesmo, ainda no primeiro tempo. Só que eu acho que ele tá ainda sem ritmo, que ele estava muito adiantado e a bola acabou sobrando facilmente. Tanto que o gol do Cris é muito parecido, por exemplo, o gol do Eric contra o Criciúma, né, do Ceará. O goleiro não estava muito bem posicionado, a bola sobrou. Se tivesse um jogador ali do São Lourenço pelo lado da área, era caixão. Ele estava muito adiantado, ele deixou uma bola que era uma bola que daria em condições para ele agarrar com tranquilidade. Ele acabou soltando. Claro que o do Criciúma o chute foi bem mais forte, mas ainda assim ele botou para dentro da área. Poderia ter tido um momento de perigo, porque por mais que ele tenha espalmado, afastado do perigo, você nunca pode espalmar para dentro da área em condição alguma, né? Mas ele foi bem, apesar de não estar bem, eu acho que ele ainda precisa de mais ritmo, acho que ele ainda está soltando umas bolas ou não chegando a tempo nas bolas que ele em outros momentos chegaria. Eu comentei isso na semana passada aqui no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que é questão de tempo de jogo. A lesão dele foi um pouquinho séria, uma lesão que leva tempo. Ele já tem uma idadezinha também, que não é pouca coisa. E eu acho que também tem muito a ver com a própria experiência dele para determinadas jogadas que você citou. A experiência dele conta muito. Porque, assim, você imagina, por exemplo, ele tentar encaixar uma bola e deixa escapar essa bola. Então, eu acho que muitas vezes ele tenta usar esse recurso como uma ideia, por exemplo, essa cabeçada que você falou, que já foi no final, já estava 3-2, talvez ele encaixasse em qualquer outro momento, né? Teve uma que ele fez uma leitura de sair da área, que ali foi um lance muito perigoso, né? Que o jogador do São Lourenço, que ficou um pouco... Ele podia ter sido expulso. Podia ter sido expulso, né? A bola bateu no ombro dele, né? Ele não tocou fora da área. Mas seria surreal se ele fosse expulso. E aliás, só para destacar, a gente falou do Wagner Magalhães, que arbitragem bem, cara, assim, perfeita, cara. Porque esse lance aí tem hábito que acaba apitando coisa que não tá vendo. O pênalti também não é um lance simples, né? O Sanches, ele primeiro tá protegendo e ele faz o leve movimento ali que impede a bola chegar no certo. E ele viu sem o VAR. Foi, exatamente. Então, assim, uma arbitragem impecável hoje na Arena Castelão. Que em dois momentos o VAR podia ter complicado para o árbitro, que foi o lance do João Ricardo, onde o árbitro manteve a decisão de campo e o VAR indicou para expulsão, né? E não era jogada para expulsão, porque seria uma dupla punição, né? Ali no sentido da regra, ele não faz parte. Até porque a bola foi chutada nele. Ele não teria usado o braço para ganhar espaço. E o lance do Sanches, eu achei muito curioso, porque eles estavam tentando ver uma volta do Zé Wellison no começo da jogada. Isso. Justamente uma volta que não foi. Foi uma bela disputa, mas foi uma jogada que teve diversas vezes durante o jogo e ele não marcou. Sim, sim. Eu até fiquei com ele, cara, se fosse o Wagner Magalhães. Não, mas deu para ver que ele teve muito critério. Ele fez uma arbitragem assim. Então, acho que ele foi muito, muito coerente, assim, não chamou a atenção, né, durante a partida. Uma boa arbitragem.
Um ponto, e aí antes da gente falar dos destaques individuais, Luca, uma coisa que eu acho que era uma possibilidade que estava muito na cara, né? Assim, que pudesse acontecer em algum momento e que também pode ser utilizado devido a essa carência na lateral esquerda, enquanto o Pacheco está lesionado, e até mesmo pensando ali uma rodagem, segurar, é usar o Brits como lateral, né? Porque ele faz ali as 4 funções da defesa. E deu para ver quando ele colocou o Benevenuto, o Brits foi para a lateral esquerdo, apoiou, teve 2 subidas muito interessantes do Brits, por exemplo. Acho que ele tem essa qualidade para exercer isso, e eu acho que o Vojvoda ele tem que aproveitar isso. Tem essa questão do Bernardo Chapo, que não joga e não sei o que e tudo mais. E até mas o próprio empresário. O empresário dele falou por quê, né? Que ele está sentindo a carga de treinos, que o Vojvoda cobra muita intensidade. Quando ele jogava no Ituano, obviamente, talvez não tivesse, né, uma intensidade, até porque para quem joga do lado ali do Tite, tem que, além de marcar muito bem, tem que ter a qualidade de saída de jogo, sempre tem que trabalhar a bola. Os zagueiros trabalham muito com a bola no Fortaleza. E eu entendo, eu quero muito ver o Chapo. Eu quero muito ver o Chapo e até mesmo o Alex Vinícius ganhar a oportunidade. Mas aí é que tá, né? A gente não está trabalhando internamente lá para saber se o cara está pronto ou não. Então eu até entendo a reclamação da turma, até porque Benevenuto e Sebadios dão margem para críticas, né? Mas eu acho que vai ter oportunidade ali para utilizar, até mesmo quando tiver essa questão aí das laterais com dificuldade. Eu acho que o Brits pode ser utilizado para essa situação. Mais alguma coisa do jogo você quer falar? Antes de entrar cara, eu gosto muito do... Cara, eu gostei de ver o retorno do Benevenuto. Acho que é importante ele retornar e ter ali uma confiança, né? Eu gostei de ver o Brits na esquerda. Eu acho que ele pode ser mais. Acho que até no domingo seria interessante também essa linha de 4. Talvez até poupar o Tinga, que está precisando ser poupado. Entrar novamente com o Dudu se estiver em boas condições físicas e usar o Brits pela esquerda ao invés do Tinga. E aí com Benê e Tite. A gente inverteria provavelmente um pouco do lado de ataque, mas ainda assim manteria mais ou menos o que está hoje, né? Mas é muito interessante, cara. Eu gosto muito. Uma coisa que eu queria destacar: como o Fortaleza, o Benê ele sai muito bem para o jogo, mas o Brits está em outro nível de saída de jogo. Outro nível, é impressionante. É surreal, cara. A saída do Fortaleza... Se ele fosse 5 centímetros, eu não sei se é 5 centímetros, mas alguns centímetros mais alto, seria talvez o zagueiro perfeito. Cara, porque se o Brits fosse ele não tem uma estatura tão alta, mas ele estava no Manchester City. Porque ele tem muita qualidade, antecipação, saída de jogo, leitura de fechamento de espaço, muitas vezes. O próprio gol do... passou agora o motoqueiro aí. O próprio gol contra o América Mineiro, que o Felipe Azevedo faz, é porque teve um pouco de sorte ali, né? Ele dá o carrinho para impedir a jogada, a bola bate e dá a sequência, né? O cara tinha canto acertar e lá na marcha da égua acertou. Eu não digo pela finalização, eu digo pela a continuidade da jogada, né? Porque ele ganha, o Brits vai lá para tentar impedir, dá na bola, e se pegasse um jogador também, mas aí ele acaba conseguindo ter a sequência da jogada, e o Sebadios, que já estava amarelado ali, ficou no contrão, ficou muito complicado. Mas um outro detalhe também com a classificação, né? Chega a 12 pontos, 4 vitórias, isso é bom para o ranking também. Saiu o gol de alguém, hein? Não, tô comemorando a classificação. Porque, cara, saiu o gol. Gol do Flamengo tomou um gol. Do Nublense. Eu achei, tá torcendo contra o Flamengo. Não, mas eu vi que ele tinha feito gol, mas... A vibração, a vibração foi por conta da classificação, né? Mas, assim, 4 vitórias, Luca, isso é bom até também para a questão do ranking do Fortaleza, no ranking da Conmebol, porque essas vitórias vai dando mais pontuação também para o ranking da Conmebol. E agora, por mais que o Palestino vença amanhã o Mérida, é muito difícil imaginar que o Fortaleza vai perder essa primeira colocação, certo? A gente não vai cravar aqui porque... Mandar para a Venezuela mandava nem um Voivoda. Mas além de ser 2 jogos... Porque, assim, um dos jogos, ele antecede o jogo contra o Botafogo, que vai ser o penúltimo jogo antes da pausa da data FIFA. Né? O jogo do Botafogo é dia 10. Já dá para uma bela descansada. E é líder do campeonato. O Botafogo, eu acho que está muito com a cabeça na Série A. Esse é o jogo contra o Mérida, aquilo que a gente falou, né? Viagem difícil para lá, não é perto de Caracas, mais de 600 quilômetros de distância, vai pesar essa questão do desgaste. Então, eu acho que é segurar os atletas para esse jogo, até mesmo o jogo contra o Palmeiras, que eu vejo que agora, Lucas, esses 2 jogos em casa da Série A contra Vasco e Bahia
você tem que buscar os 6 pontos, né? Claro, o Fortaleza vai buscar, né? Obviamente que vai buscar. Mas, assim, tentar assim, não desperdiçar pontos em casa, exatamente pela derrota que teve, os 4 jogos sem ganhar na Série A. Então, acho que esse é um momento onde o Fortaleza vai precisar, né, escolher jogos. Porque... o Fortaleza saiu em algumas rodadas de segundo para 11º. Isso. Tem que... aquela questão. O Fortaleza a gente sabe, né? Que daqui a pouco, daqui a algumas semanas, um mês ou 2, vai estar mais tranquilo a questão de viagem, de calendário. Mas ainda assim, o quanto o Fortaleza puder acumular de gordura até lá, para ter um campeonato mais tranquilo, para poder brigar por mais coisa, cara, é bom demais. Seria bom demais. Então, 2 vitórias nos próximos jogos seria sensacional para o Fortaleza. Sim, e além do fato que, obviamente, terminando em primeiro, 2 datas que o Fortaleza teria para jogar os tais playoffs ficariam livres. Embora, é bom só aqui um parêntese, a CBF ainda não modificou o seu calendário. Ainda está lá chocando oitavas de Libertadores e Sul-Americana com uma rodada da Série A, por exemplo, que é a 18ª rodada. Não sei se a CBF ainda não se atentou, eu até chutaria essa possibilidade, ou de fato, tanto é que as datas da Copa do Brasil, das quartas de final, não estão agendadas. Antes tinha o agendamento lá. Eu acho que eles vão esperar, saber se vai ter brasileiro ou não nos playoffs. Se tiver, deve modificar 1 ou 2 jogos. Vai ter. É até surreal achar que não vai ter, pô. O Corinthians tem alta chance. O Corinthians está empatando, né? Tem alta chance de ir para a Sul-Americana. Corinthians, o próprio Atlético Mineiro. Mas eu acho que o Atlético Mineiro vai acabar passando. Conseguiu uma virada e tal. Mas eu acho que é isso, né? O Santos é que tá perdendo, perdeu, né? Perdeu 2-1. O Santos pode estar ficando de fora. Mas em todo... O Santos perdeu, não. Nesse momento, o Inter estaria indo, Corinthians, o Atlético Mineiro não, mas tem um jogo fora contra o Libertad, né? Lembrando que a torcida do Fortaleza tem que torcer River Plate, viu, amanhã? Porque o River Plate pode cair. River Plate, o River Plate e São Lourenço na Sul-Americana aí pesa muito. Então, times que estão indo para o playoff da Sul-Americana, nada de Sul-Americana. Botafogo, o Santos está ficando fora, América Mineiro também, Botafogo e o Corinthians hoje estariam no playoff da Sul-Americana. Né? Então, cara, vai ter. A gente sabe que vai ter. Isso. A gente sabe que vai ter. O Remo tá lembrando do Boca, que perdeu, mas o Boca ainda segue líder do seu grupo, né? Apesar dessa derrota. Quem tá ficando na terceira colocação lá é o Colo-Colo. Eita, rever Colo-Colo com o Série tudo ia ser um jogo muito. Rapaz, muito o Ciro não ia poder, não. Ele ia ter que sentir uma fisgada. A turma lá tá bem irritada. Gostar muito, não. Agora o Flamengo não pode perder esse jogo, não, contra o Nublense, viu? Senão se complica também. Exatamente. Agora, o time, sabe quem joga lá no Deportivo Pereira, que ganhou do Boca hoje? É o zagueiro, pô. Como é o nome dele? Juan Quinteiro. Juan Quinteiro, tô ligado. Tá lá. Seria também um ótimo aí para reviver passado, né? Reviver passado. Mas é isso. Luca, então queria que você elencasse aí seus melhores e piores da partida. Faça seu top 3 aí dos melhores e piores. Cara, foi um jogo muito difícil. Então eu vou poupar os piores, porque eu acho que o único jogador que eu acho que ficou um pouquinho assim atordoado foi o Tinga. Mas eu não coloco a culpa nele, porque realmente ele estava fora de posição. Eu notei dificuldade dele, justamente para entender como se preenche aquele espaço. Né? Não é fácil, né? Especialmente um jogador como o Tinga, que tem toda uma noção de espaço ali pelo lado direito, jogou a vida inteira por ali, mesmo quando era volante nas bases, jogava um volante mais médio, né? Mas ali um pouco mais aberto pela direita, né? Tanto que por isso que ele migrou para a lateral um pouco antes de subir no profissional. Então eu acho que não passa muito por ele. Não vou dizer que é um dos piores, mas é apenas esse adendo. Entre os melhores, vou colocar 3 aqui. Vou começar, cara, com... Pô, o terceiro lugar tá me pegando. Não. Esse aí não vai estar em terceiro, não. Não, assim, ele vai estar no top 3, né? Mas vai estar no top 3, mas em terceiro, cara, eu vou colocar o Caio.
Na verdade, Zé Wellison. Vou colocar o Zé Wellison. Eu Uhum. acho que ele jogou bem, ele teve uma boa imposição física, muito importante para segurar os 2 meses de profundidade do São Lourenço, o que acabou levando o São Lourenço pelos lados e sendo muito perigoso também, mas ele jogou na parte dele muito bem e foi muito importante. Roubou a bola que gerou o pênalti da vitória. Verdade. Então, na minha opinião, fica em terceiro. Em segundo fica comigo Tomás Pochettino, uma boa partida, uma assistência, um jogo importante, interessante, mais uma vez. Já chegou a 30 partidas pelo Fortaleza, ou seja, a gente nem terminou maio, o Pochettino já tem 30 jogos pelo Fortaleza, mais do que ele jogou no River ano passado inteiro. Né? Chegou a sua 6ª assistência, foram 4 gols também até aqui. Um jogo muito bom, muito interessante. É um jogador que fez uma boa partida. E o melhor em campo para mim, cara, foi Silvio Romero. Não só pelo gol, mas pela forma que ele participou. Silvio foi importante ofensivamente, foi importante defensivamente. Teve uma jogada ainda no primeiro tempo onde o São Lourenço pressionava na jogada aérea, o Fortaleza não estava conseguindo sair dali e só conseguiu sair com o Silvio Romero, onde ele pega uma bola de costas e ele, na experiência mesmo, ele espera o cara vir e puxa. No que ele puxa, ele só espera a falta e segura o São Lourenço naquele momento de pressão. Então, foi daqueles jogos assim do Silvio Romero, que é um jogador que eu já critiquei muito aqui, onde ele realmente, hoje, ele fez uma partida, não vou dizer que tecnicamente perfeita, mas taticamente ele foi muito decisivo e crucial por 2 gols do Fortaleza e várias boas oportunidades do time também, Thiago. Eu também achei. Eu vou até acrescentar nesse ponto aí para você, porque eu acho que o Romero ele entendeu, né? É quase como se ele é bem experiente, né? Ele sabe esse tipo de jogo, né? Contra a equipe, já conhece, já deve ter enfrentado várias vezes o São Lourenço, sabe qual é a maneira, né? O estilo. Se E meter ele uma zaga entendia argentina para jogar contra ele aqui no dar Brasil é gol. aquela segurada, cavar uma falta, se posicionar. A movimentação dele foi muito boa. Então, eu acho que o Romero, de maneira merecida, vai nessa primeira colocação. E aí, claro, até lembraram aqui o Brits, né, que a gente até citou também, foi muito bem, também poderia ter entrado nesse pódio, sem sombra de dúvida. O único nome que eu colocaria também como um jogador mais abaixo, além do Tinga, é o Caleb. Eu acho que o Caleb, para mim, tem muita qualidade. Ele, tanto é que o passe que ele dá para o Pochettino só rolar a bola ali no meio é de um cara que tem muita visão. Mas ele tá... Eu tô sentindo que ele tá tentando fazer muita jogada individual e no momento ele não tá com muito... aquela coisa, o pensar dele não tá muito bom. Perna, né? Jogada, a objetividade, muitas vezes. Teve uma na esquerda que acho que é diferente quando você joga a sua vida inteira em São Paulo e Minas e agora você vem jogar no Ceará e outro buraco, né? Mas é porque às vezes é até aquela coisa, qual o momento certo de você tentar arriscar uma finalização, de você às vezes dar um passe, de você prender uma jogada para cavar uma falta. E aí eu acho que ele perdeu isso nos últimos jogos. Tanto que teve um no primeiro tempo, eu até cheguei a estar na rádio, eu falei, essa é a jogada em que, na final do Campeonato Cearense, ele pegou e bateu e foi o gol do pentacampeonato, né? Aí hoje ele ficou na insegurança. Ele limpou a jogada e aí ele demorou para fazer a jogada, não fez, e aí perdeu a bola. E aí a equipe do São Lourenço recuperou. Então, são essas menções, né? Aproveitando aqui já agradecer a Luca. Se Ciro Câmara já tiver aí... Coisinha aqui, rápido, né, Thiago? Já pode colocar o Ciro, se quiser. Sabe qual foi a última vez que o São Lourenço levou 3 gols num jogo? Eu acho que faz muito tempo, viu? Eu acho que foi outubro do ano passado. Ano passado, outubro do ano passado. Outubro mesmo? Uma derrota, né? Também. Foi outubro do ano passado? Deixa eu ver aqui. Peraí, porque se foi outubro, eu acertei. Não. Foi. 12 de agosto, derrota fora de casa. Cara, eu mereci um prêmio grande, pô. Porque foi um chute a lá. Foi em 12 de agosto. Pro Patronato, 3-2. Foram incríveis 36 jogos sem levar gol, viu? 36 jogos sem levar mais de 2 gols. É um time e outra muito coisa, difícil, pô. Foram 22 jogos na temporada, 4 derrotas, 2 pro Fortaleza. O São Lourenço levou 11 gols na temporada. Em 22 jogos, 5 do Fortaleza. Sim. E é bom lembrar, não jogou mal esses 2 jogos contra o Fortaleza. Dos jogos. Acho até que em determinados momentos jogou bem melhor do que o Fortaleza. Mas é isso. E podia ter levado mais dos 2. Exatamente, porque o Fortaleza 2-0 poderia ter sido mais. E hoje também. Mas no primeiro brigadão, tempo, Lucas. Brigadão mesmo. A gente se encontra aí no final de semana
para a gente afundar essa caravela lá, o Vasco.